Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de lições estudando os principais métodos e propriedades do objeto range, que é o objeto associado a uma faixa de células no Excel. Na lição anterior, estudamos o método find e nessa lição vamos estudar o método find next. Vamos lá então ver a sintaxe desse método e um exemplo prático e útil de uso desse método. O método find. O método find é utilizado para continuar uma pesquisa que tenha método find nest, né? Ele é utilizado para continuar uma pesquisa, ou seja, pesquisar a próxima célula que atende o critério, continuar uma pesquisa que foi iniciada com o método find. O find nest faz o quê? O próprio nome sugere, né? Localiza a próxima célula que coincida com a mesma condição de pesquisa que foram definidas na última execução do método find. E ele retorna o quê? Um objeto range representando a célula onde foi encontrada a próxima ocorrência. A exemplo do método find, ele não afeta a seleção da célula ativa, ou seja, se eu quiser agir sobre a célula que ele retornou como sendo a célula onde ele encontrou o valor, eu tenho que primeiro ativar essa célula para depois fazer o que eu quero fazer com ela. Vamos ver a sintaxe do método find. Um objeto range, né? Find next e o parâmetro after. O que é o parâmetro after? After é do tipo variante é opcional. Se ele não for especificado, a busca iniciará novamente no canto superior esquerdo da faixa representada pelo objeto range. Ele corresponde à posição atual da célula ativa quando uma pesquisa é feita a partir da interface do usuário, ou seja, lá dentro do Excel, da interface gráfica. Ou seja, ele define a célula a partir da qual deve ser iniciada a pesquisa. Observe que after precisa ser uma única célula do intervalo. Lembre-se de que a pesquisa começa depois dessa célula. A célula especificada não é pesquisada até que o método dê a volta, ou seja, chegou no final, continua de novo e chega até ela. Se esse argumento não for especificado, a pesquisa começará após a célula do canto superior esquerdo do intervalo. Vamos a um exemplo prático de uso do método nextFind em conjunto com o método find. O que esse exemplo nosso vai fazer? Ele localiza todas as células em um determinado intervalo. Aqui eu coloquei intervalo A8C17, na verdade vai ser nesse intervalo aqui, ó, de A1 até C10. A1 até C10. Então, eu até digitei alguns números aqui só para exemplo. Vocês podem dar uma pausa no vídeo, digitar esses valores aí, se quiserem executar o exemplo junto comigo. Tá? De A1 até C10. Então, ele vai pesquisar nesse intervalo quais células contêm o valor 2. E se ele encontrar uma célula com o valor 2, ele vai alterar a cor de fundo da célula para um cinza. Então, ele vai ir pesquisando todo esse intervalo aqui, A1, C10. Então, vamos ver o nosso exemplo aqui. Vamos colocar ele em uso, executar passo a passo. E vou explicando para vocês passo a passo. Eu vou lá para minha planilha.
Lembrando que esses valores aqui vocês podem digitar. Como são poucos valores, eu nem coloquei essa planilha para download, tá? Digite esses valores. Vamos abrir o editor de código VBA, Alt F11. E vamos lá. Subtexto método find next. E aqui o nosso código e vamos explicando ele, depois executando passo a passo. Opa! Ele já tinha, né, então vou tirar a definição do procedimento anterior, senão vai ficar dupla. No próprio código já tinha a definição EX find next. Declarei uma variável do tipo worksheet, ou seja, uma planilha do Excel, uma variável do tipo range, tá? Aí, como é um objeto worksheet, eu tenho que usar o set e associo com planilha plan1, que é a planilha onde estão os meus dados. Se a sua planilha for um nome diferente, adapte aqui no código para o nome correto da planilha. E vou definir a faixa como A1C10, que é a faixa onde estão os valores aqui, ó, de A1 até C10. Tá? Muito bem. E aqui eu vou usar definir uma variável C. O que vai ser essa variável C? Ela vai ser do tipo range e vai receber o endereço onde encontrou o valor 2 na faixa de A1C10. Por que a faixa 1C10? Porque eu estou usando o método find da variável RNG, e RNG é um objeto range associado com A1C10. Então, pesquisar o quê? 2. Procurar pelo quê? Por valores. E aqui a nossa lógica, ó, para a gente percorrer todo o intervalo de células. Se o C, se ele não encontrar o 2 em lugar nenhum, ele vai retornar nothing. Nothing, aí eu coloco aqui, if not C is nothing. Por que eu usei o not? Porque se eu colocasse se C is nothing, ele seria verdadeiro quando não retornava nada. Então eu não quero isso, eu quero que ele seja verdadeiro quando retorna alguma coisa. Então se o C não é nothing, é porque retornou alguma coisa. Se isso for verdadeiro, faça isso aqui tudo. Agora, se não for verdadeiro, é porque ele não encontrou nada. Se ele não encontrou nada, ele simplesmente encerra o procedimento. Tudo que está dentro do if não vai ser executado. Então, ele usou uma variável auxiliar aqui, first address igual a c.address. Então, nessa variável tem o endereço, é um objeto do tipo endereço, onde retornou a primeira ocorrência do 2 dentro da faixa. E aí ele vai definir aqui, ó, c.interior.pattern, que é o que? A cor de fundo, nós já vimos antes. Ele usou essa constante aqui que significa uma escala de cinza. E aí, o que ele tem que fazer aqui dentro do do? Usar o método findNest para pesquisar novamente o valor encontrado no C. Se ele não pesquisar novamente, e começar a partir do endereço onde ele encontrou o primeiro. Não iniciar desde o início primeiro. Se ele fosse desde o início, ele ia parar sempre no mesmo. Vocês entendem essa lógica? Então aqui que eu digo, ó, findNest, mas comece a partir da onde? A partir da posição atual. O que é a posição atual? Onde você achou o primeiro. E aqui ele continua o loop enquanto o endereço não retornar a nothing. Se o endereço retornar a nothing, e o endereço for diferente do primeiro, é para ele continuar. Caso contrário, ele para, tá? Então, quando não retornar a nothing, significa que achou alguma coisa. E o endereço for diferente do primeiro endereço, significa que é uma célula diferente da primeira ocorrência. Então, é para continuar o laço fazendo isso. Se retornar a nothing ou o endereço não for diferente do primeiro endereço, significa que ele já pesquisou todo e voltou na primeira ocorrência. Se for esse o caso, encerra o laço, encerra o if e encerra o procedimento. Vamos executar passo a passo para ver? Vamos lá então. Aqui simplesmente as declaração, criação dos objetos, e aqui ele testa. Será que ele encontrou alguma coisa? Se ele encontrou, ele vem para cá. É porque ele encontrou, né? First address igual a c address, tá? Quando eu executo aqui, ó,
o first address vai ter o endereço da primeira célula onde ele achou o valor 2, que ele está dizendo que é A2, correto. Ele achou e associou o endereço. E aqui ele vai, aqui ele ainda não alterou o padrão. Quando eu der o F8, ele vai alterar o padrão, alterou o padrão da primeira ocorrência e vai chamar o método findNext para localizar o próximo. Aí ele testa, achou 1, ou seja, o Nothing não retornou Nothing. E o endereço que tu achou é diferente do primeiro endereço? É diferente de A2? Sim, porque ele acha aqui no C2, ou seja, não retornou Nothing e o endereço é diferente daquele. Então, como isso aqui é verdadeiro, ele executa novamente. E assim para cada ocorrência. Olha aqui, para cada ocorrência ele acha a próxima ocorrência e vai pintando. Ele vai ter mais uma ainda, olha aqui. Mais uma, ele pintou aquele último. Agora o próximo que ele pesquisar vai ser qual? Vai ser o primeiro que ele já encontrou lá. Daí ele vai cair fora, quer ver? F8, caiu fora. Por quê? Porque aquele primeiro, o endereço é igual ao first address, o endereço do primeiro. Então esse é o momento de cair fora, senão esse laço ia ficar fazendo isso até travar o Excel. Então ele percorreu todas as ocorrências, então esse exemplo que nós vimos é um algoritmo perfeito para percorrer uma faixa de células e achar todas as ocorrências de um determinado valor e fazer alguma ação sobre esse valor. Vocês podem guardar bem esse exemplo de código e adaptar para os exemplos de vocês. Ele é extremamente útil e muito utilizado. Tá bom? Executei passo a passo, comentei toda a execução dele, e mostrei o resultado para vocês. Do método findNext era basicamente isso. Valeu? Espero que esse exemplo tenha sido útil, tenha trazido informação nova para vocês e agradeço por terem me acompanhado até aqui. Até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções. E o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube.
Um excelente estudo a todos!